Olá, pessoal. Depois de falar a introdução sobre soluções de equações diferenciais por meio de série de potências, a gente hoje vai falar da existência de soluções em forma de série de potências. Agora, tem sentido isso que estamos falando? Claro, agora se faz muito sentido pelo exemplo e pela motivação. Na motivação, a gente se deu conta que, pelo menos, conseguimos encontrar uma solução por meio de uma série de potências. Então, existem soluções por meio de série de potências. Já, isso é fato, pelo que a gente acabou de ver. Então, como já sabemos que, de fato, existem soluções de equações diferenciais por meio de série de potências, isso automaticamente me faz pensar, olha, bacana, temos um novo caminho a explorar, mas a pergunta seria, bom, será que sempre vou ter essas soluções? Sempre vou conseguir encontrar esse tipo de soluções? Se sim, ótimo. E se não, então, quando seria possível? Será que eu consigo caracterizar quando eu tenho esse tipo de soluções? Então, isso que a gente vai explorar. Por essa razão, a gente vai usar, então, a motivação que a gente tinha e também vamos a tentar explorar, então, a pergunta, repito, se é possível encontrar uma solução por meio de série de potências. Que isso está me falando da existência. A gente já sabe que existe, mas agora a gente quer saber quando temos essa existência. Em cálculo 2, a gente tem métodos para resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem. Lá em cálculo 2, a gente somente trabalha com equações diferenciais de segunda ordem. Por essa razão, a gente vai tentar usar somente aqui, no máximo, segunda ordem. E essas são desse tipo. Então, lembrem que esta equação é uma equação diferencial qualquer. O que é uma equação diferencial? Pois não é nada mais que uma equação que tem diferenciais. Uma equação que tem derivadas. Mas aqui a única coisa que estou falando é que tem uma equação diferencial. Por quê? Porque, repito, tenho diferenciais na equação. E é de segunda ordem, porque a derivada que aparece de maior ordem é segunda. Equivalente a esta equação, eu tenho esta. Claro, olha, se aqui estou falando que esta equação diferencial é de segunda ordem, então automaticamente este que está aqui não é zero. Não é zero por quê? Porque se fosse zero, pues anularia esta que está aqui, e não seria uma equação diferencial de segunda ordem. Então, ele é diferente de zero. A 2 aqui é diferente de zero. Somente pelo fato de a gente falar que é de segunda ordem, a gente já pode supor que ela é diferente de zero. E como é diferente de zero, eu posso dividir toda a equação por A2. Então, este P que está aqui é o mesmo que ter, isso é A1 de x sobre A2 de x. E este Q de x seria A0 de x sobre A2 de x. A única coisa que eu fiz foi dividir toda a equação por A2 de x. Então, tendo isso claro, então esse vai ser o tipo de equações que a gente vai trabalhar. Vamos a trabalhar sendo esta ou sendo esta. Na maioria dos casos, vamos a trabalhar esta segunda que está aqui. Mas caso aparecer esta, você pode transformar rapidamente esta somente dividindo tudo pelo primeiro termo da segunda derivada. Vamos a usar este tipo de equações. Vamos a falar, então, agora de pontos ordinários e pontos singulares. Esta definição, a única coisa que vai fazer para a gente é me falar quando eu consigo encontrar soluções rapidamente e quando não. Então, quando posso encontrar rapidamente, vamos chamar de que são pontos ordinários. Quando não, pontos singulares. Então, olha aqui a definição. Vamos falar que um ponto x é um ponto ordinário da equação diferencial se px e q de x são analíticas em x0. E dizemos que não é ordinário se é um ponto singular da equação. Então, vamos lá, vamos a mastigar um pouco mais esta definição. Então, tem um ponto x, e eu quero saber se ele é ordinário ou singular. Para eu decidir isso na equação diferencial, voltamos para a equação diferencial, e a única coisa que eu tenho que ver é que esse ponto, nesta função e nesta função, tem que ser analítica. O que era analítica? Analítica era que essas funções podem ser representadas por meio de série de potências centradas nesse ponto. Então, vamos a escolher o ponto que eu quero encontrar a solução por meio de série de potências. Escolhemos o ponto, escolhemos o centro da série, e agora, para eu poder garantir algum tipo de coisa sobre ele, primeiro tenho que decidir se ele é ordinário ou não. Continuando. Se essas funções podem ser representadas por meio de uma série de potências centradas em x0, então, eu posso falar que o ponto é ordinário. Agora, se não posso fazer isso, então você fala que é singular. Se pode, é ordinário. Se não pode, é singular. Então, basicamente, no mesmo passo, você sempre vai ir a olhar se ela é analítica ou não. Se ela é analítica, você responde que é ordinário. Se ela não é analítica, você responde que é singular. Então, no mesmo processo, você já consegue responder as duas questões. Se é ordinário ou singular. Por isso, então, é importante a gente se lembrar muito bem do que é ser uma função analítica num ponto. Eu estou falando isso porque, pensando de que somente porque a divisão dá zero,
Ah, como o denominador é zero, então não é analítica. Não, isso não é. Então vamos fazer uns exemplinhos. Vamos a determinar, aqui não vamos a solucionar nada. Olha aqui que o exemplo é determinar somente. Vamos a decidir se x0 é um ponto ordinário ou singular. É a única coisa que a gente vai falar. Aqui A0, olha aqui já não tenho ninguém, aqui está 1. Então, beleza, perfeito. Segunda coisa, então já depois daqui ter o número 1, este que está aqui vai ser P de x. E este que está aqui é o Q de x. Então, agora a pergunta, eu posso representar a x por meio de uma série de potências centrada em zero? A resposta é sim. Eu tenho que E elevado a x é igual a soma desde n igual a zero até infinito de xn sobre n fatorial. Como posso? Então, a primeira está bem. Já posso decidir, então, que ponto é ordinário? Não. Tem que ser ao mesmo tempo o P de x e o Q de x. Então, vamos lá. O Q de x, posso representar o Q de x por meio de uma série de potências? A resposta é sim. O seno de x é igual à soma de n igual a zero até infinito. E a gente, esse era o exercício que vocês tinham que fazer, dá menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Esta série também converte para todos reais, e automaticamente estou me dando conta que esta está centrada em zero, esta está centrada em zero. Então, as duas funções podem ser representadas por meio de uma série de potências centradas em zero. Então, como as duas podem, então o que posso concluir aqui? Podemos concluir, então, como P de x e Q de x são analíticas em x igual a zero, então, x igual a zero é ponto ordinário. Neste caso, então, esse é o primeiro passinho sempre. A gente decidir se o ponto é ordinário ou não. Então, vamos fazer outro exemplinho aqui. Determinar se x0 é um ponto ordinário ou singular. Já a gente tem certas coisas que a gente trabalhou. Então, eu só vou colocar o que a gente tem na mão. Neste caso, aqui já está 1. Então, vamos lá, só vou reescrever. Olha que aqui está y. Então, vou só reescrever uma equação diferencial só para ter bem cuidadinho nessa equação diferencial. Nossas equações diferenciais são a segunda derivada, mais um p de x, a primeira derivada, mais um q de x, y igual a zero. Então, para este caso que a gente está vendo, aqui eu tenho aqui tem o número 1, y está acompanhado por logaritmo. Ah, então daqui tem o quê? Q de x é igual ao logaritmo natural de x. E P de x, aqui não tem derivada primeira. Então, como não está, obrigatoriamente, temos que P de x é igual a zero. Então, zero, essa está simples, essa está de boa. Zero é uma função que pode ser representada por série de potências em qualquer ponto, né? Em especial, no x igual a zero. Então, aqui, P de x é analítica em zero. Mas aqui, onde vem o probleminha, a gente na aula, a gente já se deu conta, e aliás, hoje mesmo, em 2 slides diferentes, a gente já falou que a gente conseguiu representar o logaritmo de 1 menos x, ou também podemos representar o logaritmo de x menos 1. Mas o logaritmo de x em zero, já a gente respondeu que não pode. A gente podia representar o logaritmo aqui, em 1, ao redor de 1. A gente já se deu conta que centrada assim em zero, ela não pode. Então, esta não pode. Então, o que temos que acabamos de concluir? A gente sabe que, então, P de x é analítica em x igual a zero. Mas Q de x não é analítica em x igual a zero. Como uma delas não é analítica, tem uma que é e a outra que não é, então, automaticamente falo que x igual a zero é ponto singular. Vamos fazer mais um exemplinho. Nesse exemplinho, o que a gente tem? Aqui já não tem o número 1, já tem este caso. Ah, então lembremos. Como ele está multiplicando aqui, então essa equação é equivalente a colocar aqui a segunda derivada mais seno de x sobre x, y igual a zero. Então aqui qual seria o erro? O erro, que é bem comum, tá? Eu não quero que vocês cometam esse erro, por isso estou fazendo todos esses exemplinhos, é falar, olha, x é igual a zero. Esta função que está aqui, no seu domínio, não tem x igual a zero, né? Mas estou dividindo, não tem fatores comuns, mas estou dividindo no denominador, se x for zero, isto vale zero, que não é possível, é proibido. Então, como aqui é proibido, o erro seria falar, não, então não pode. Esta função é um ponto singular, porque a divisão dá zero. Então, aí está o erro. Então, aqui, cuidado. Vou colocar aqui, não podemos decidir pela indeterminação. Então, vamos lá. Novamente,
para este caso, teríamos que P de x é igual a zero. E também teríamos aqui que Q de x é igual a seno de x sobre x. A princípio, a gente não sabe qual é a representação de seno de x sobre x, mas a gente sim sabe qual é a representação de seno de x, né? Então, temos que seno de x é igual a soma desde n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Vamos a olhar os primeiros termos, falando somente do seno. Quando n vale 0, vai ficar x sobre 2 vezes 0, 0 mais 1, 1 fatorial dá 1. Quando n vale 1, então vai ficar aqui menos. X elevado a 2 vezes 1 mais 1, que seria x elevado a 3, sobre 3 fatorial. Quando n vale 2, vai ficar positivo. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1, 5. Vai ficar aqui x5 sobre 5 fatorial. Agora, se já a gente vê a cara, x7 sobre 7 fatorial e por aí vai. Então, esse é um processo que vocês têm que fazer para ir ganhando prática. Você vai explorando, vai vendo o que você tem nas mãos, e aí você vai se dando conta se alguma coisa pode te ajudar ou não. Tem aqui este x aqui no denominador. Então o que passaria se eu coloco isso sobre x? Se eu coloco sobre x, aqui vai ficar 1 sobre x. Mas observe, se eu colocar aqui 1 sobre x, temos que este x não está variando, então posso colocá-lo dentro da somatória. Somatória de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n, sobre 2n mais 1 fatorial. E aqui, como x estaria dividindo, posso cortar com 1 que está aqui, ó. E vai ficar aqui x elevado a 2n. Cortei um x. E então, automaticamente, o que acabamos de fazer? Encontramos uma representação por meio de série de potências, sim. Agora, só vamos a verificar que, de fato, seja uma série de potências. Que pode ser uma representação, mas que não seja de potências. Porque pode ter alguma divisão de x. Mas como aqui a gente tem, então isso ficaria todo sobre x, esse ficaria sobre x, esse ficaria sobre x, e que ficou? Então aqui vai ficar, o primeiro vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 3, mais x elevado a 4 sobre 5, menos, e por aí vai. Então agora automaticamente, se, olha isso que está aqui, se está me mostrando uma série de potências. Então, estas duas funções que estão aqui, são analíticas. E se são analíticas em zero, então, o que podemos concluir? Então, x igual a zero é ponto ordinário. Então, aqui este era como termo meio, no sentido de que eu quase que sabia a representação, mas não sabia ela completamente. Mas como sei uma parte, a gente vai lá e usa esse pedacinho que a gente já sabe para tentar explorar o pedacinho que falta. Tá? Eu fiz aqui passinho a passinho, as coisas que eram para ser feitas, mas quando você já faz 1, 2, 3 exercícios do mesmo tipo, já você fica com grande prática e aí consegue determinar rapidamente se é ou não é um ponto ordinário. Tendo esses 3 exemplinhos, já a gente mais ou menos já sabe explorar, já sabemos como determinar se um ponto é ordinário ou não. Lembrando que se é ordinário, beleza. Se não é, a gente fala que é singular. Observações. Então, a primeira observação era aqui. Muito cuidado, se tem uma divisão por zero, isso não implica que esse seja um ponto singular. Mas então a observação é, se todos os fatores, esses que estão aqui, A1, A2 e A0, se de fato eles são polinômios, então aí sim, você consegue determinar pela indeterminação se é um ponto ordinário ou não. Então aqui sim podemos usar a indeterminação. Importante, olha, sem fatores comuns, e aliás, tem que ser todo mundo polinômio, todo mundo polinômio. O que quer dizer sem fatores comuns? Que você não consegue simplificar nada, que tem uma fração irredutível aí com os fatores do polinômio. Então vamos fazer este exemplinho que está aqui, ó. Novamente, temos este exemplinho, temos uma equação diferencial, e aqui a gente dá o primeiro termo, ou seja, aqui A2 de x é um polinômio, 2x A1 de x é um polinômio, e aqui 6 A0 de x é um polinômio, é um número. Então, todos são polinômios. Então, vamos a reescrever do jeito que a gente quer. Deixamos a segunda derivada sozinha. Vai ficar aqui 2x sobre x ao quadrado menos 1. Aliás, de uma vez posso fatorar. É só uma diferença de quadrado. Vou ficar x menos 1, x mais 1, só para que fique mais claro. É um passo que, a princípio, não precisaríamos fazer, mas eu estou fazendo para motivos de explicação. Que 6 sobre x menos 1, x mais 1, y igual a 0. Então, observem aqui, ó. Esse que está aqui vai ser o p de x, e esse que está aqui agora vai ser meu q de x. Então, como são polinômios, e pela observação anterior aqui, ó, a gente tem que, somente sabendo se é zero ou não, sem fatores comuns, eu posso determinar se é um ponto ordinário singular.
Então aqui, ó, esse já é um monômio de grau 1, então aqui já não posso fatorizar nada, e no denominador já está fatorizado. Do mesmo jeito para o Q, então automaticamente aqui já sei, ó, não posso cancelar nada, tenho indeterminações no denominador, então, pela observação anterior, que temos? Temos que x igual a 1 e x igual a menos 1 são pontos singulares. E, também pela observação, são os únicos pontos singulares neste caso. Como segunda conclusão, porque aqui, olha, era determinar os pontos ordinários e os pontos singulares. Então, os singulares já encontramos, são somente esses dois. Agora, todo ponto x que pertence aos reais, menos o menos 1 e o número 1, todos, qualquer, que não seja o 1 ou menos 1, é ponto ordinário. Claro, os únicos que estão me dando problema são x igual a 1 e x igual a menos 1. Os demais não. Então, x igual a 1 e x igual a menos 1 são singulares, os demais são ordinários. Então, olha, essa ferramenta é muito boa. E aqui sim a intuição serve. Quando o denominador dá zero e não posso simplificar, então beleza, aí com certeza sim é um ponto singular. E lembrando que tem que ser polinômios. O numerador deve ser um polinômio e o denominador deve ser um polinômio. Se não for isso, não podemos garantir. Porque temos um seno de x que não é um polinômio sobre uma variável que estava dando zero e mesmo assim ele foi um ponto ordinário. Isso é somente válido para polinômios. Já tendo então agora sim um monte de exemplinhos, um monte de ferramentinhas, eu estou tentando dar um monte de coisa para você não se perder na hora de estudar e poder agir corretamente em cada uma das situações. Então, pessoal, bons estudos.